adolescentes desde o início da pandemia. 28 pessoas, entre crianças e adolescentes, perderam a vida para a Covid-19. Isso entre 0 e 19 anos de idade. Quando a gente fica somente na faixa de 0 a 9 anos de idade, foram 14 mortos, inclusive uma criança que morreu no último domingo. Esses números, infelizmente, estão crescendo e os números de casos confirmados também apontam mais crianças. Hoje, no Piauí, dos 338.582 casos confirmados, 4,72% são de crianças entre 0 e 9 anos de idade e 9% entre 10 e 19 anos de idade. Então, o que a gente tem de panorama, infelizmente, é mais crianças sendo vítimas da Covid-19. Isso acontece porque os grupos aos quais as crianças pertencem, crianças e adolescentes, demoraram mais para receber o imunizante. Os adolescentes começaram a receber há cerca de um mês, com a liberação das vacinas, um mês, 2 meses, e agora é a vez das crianças. Mas, claro, ainda existem muitas dúvidas dos pais e responsáveis sobre essa vacina. Esse é o assunto agora que abre o nosso Notícias da Boa. Nós já falamos sobre isso, mas dada a importância desse tema, a necessidade de esclarecimento para mais pais, para mais responsáveis que ainda não se sentem seguros, e aí a gente precisa entender a situação dessas pessoas que foram levadas a essa insegurança por uma onda de desinformação, por um posicionamento político equivocado que infelizmente toma conta do Brasil. E cada vez que esse posicionamento político se firma através de lives, através de declarações estapafúrdias, isso funciona como efeito dominó. Aí você tem um número enorme de pais que iam vacinar, mas começam a ter medo dessa imunização. Por que as vacinas para crianças são tão essenciais, sobretudo nessa fase que elas estão voltando às escolas? É o nosso assunto agora com o médico pediatra e hematologista pediatra. Ele também é professor da disciplina de pediatria da Universidade Federal do Piauí e coordenador da residência médica, Dr. Dairton Raulino Moreiro. Olá, Dr. Dairton, bom dia. Olá, primeiramente eu queria agradecer pelo convite de estar hoje no Notícias da Boa falando sobre um tema tão importante que é a vacinação de crianças, né? A gente pensar que o Brasil é um país que sempre foi elogiado e vitrine para outros países do mundo sobre vacinação, né? O sucesso de vacinação com outras doenças, e a gente tem esse momento agora de dúvida da população, de incerteza da população se vai ou não vacinar os filhos. Então, eu sou o incentivador da vacina, né? Então, eu venho aqui para falar um pouquinho sobre com vocês, né? E tentar tirar algumas dúvidas aí que a gente possa ter. Claro. Doutor Dairton, acho que a dúvida maior dos pais, ela se fixa numa questão equivocada de que a vacina que está sendo administrada no Brasil é uma vacina experimental. Por mais que se diga isso, muitos pais ainda não conseguem entender. Seria bom explicar isso, que é uma vacina pediátrica, que não é experimental, que os filhos não são cobaias, né? Eu acho que a gente podia começar por aí. Primeiro ponto que os pais têm que entender é que por uma vacina ser liberada, seja pela Anvisa, por órgãos internacionais, ela já tem que ter passado por essa fase experimental, né? Todo remédio que a gente toma, até as outras vacinas, elas em algum momento passaram por fases experimentais. Às vezes fases com animais, depois com um número menor de pessoas, e até então com um número maior de pessoas que a gente possa dizer que essa vacina ela já tem uma efetividade melhor, né? Então, assim, essa vacina ela foi experimental ano passado. Ano passado, quando a gente estava caminhando aí na vacinação,
vários países já estavam testando essas vacinas em crianças, em algumas faixas etárias, e a partir desses resultados foi avaliado que essas crianças estavam tendo uma proteção, aí que foi liberado para poder o restante da população, né, as outras crianças. Então, a fase experimental dessa vacina, ela já passou. Então, no momento, ela não é mais fase experimental. Ela já foi, já tem vários estudos, já tem várias revistas científicas importantes que mostraram realmente, tem esses resultados aí, mostrando uma efetividade e, principalmente, segurança dessas vacinas. Ontem, inclusive, uma nota técnica da OMS diz que as vacinas em crianças têm 90% de eficácia. Bom, e lembrando também, né, doutor Dairton, que todas as vacinas foram experimentais um dia. Todas as vacinas que nós tomamos ao longo da nossa vida e que não foram contestadas. Sim, eu até entendo isso, porque a gente não via os experimentos dessas vacinas. Eu acho que o Covid, ele trouxe a ciência para o tempo real, né? Então, a gente viu pessoas leigas discutindo tratamento da Covid e discutindo com o médico o tratamento da Covid, né? Então, assim, a gente viu, a gente tem hoje uma nova ciência, que eu falo que é uma ciência de rede social, uma ciência que acontece em tempo real. Então, às vezes, a gente acaba questionando isso, isso é normal do ser humano questionar, né? Mas eu acho que a gente tem que ir atrás das fontes realmente confiáveis, né? Então, todo medicamento, toda vacina, ele passa por um processo experimental anteriormente. Só que antes, a gente nem viu como é que foram os testes da vacina BCG, que é a vacina que toda criança recebe ao nascer para proteger contra as formas graves da tuberculose. Ninguém viu como foram os testes da vacina contra a hepatite, a vacina contra o sarampo, por exemplo. Ninguém foi atrás de ver quantas pessoas foram testadas, né? É uma vacina que já está há muito tempo aí no nosso cartão de vacina. Então, acaba que o Covid, as pessoas ficaram mais atentas a isso, de ver quanto tempo, quantas crianças foram testadas, querer saber isso, mas é um ponto que eu sempre falo com as pessoas, né? A gente está num momento que tudo é muito mais rápido, né? Então, a gente precisava dessa vacina de uma maneira mais rápida. Então, investimentos foram feitos para que os resultados dessas vacinas fossem vistos de uma maneira mais rápida. A gente tinha um interesse maior também da população, então, às vezes, até para conseguir pessoas para passarem por esses experimentos iniciais. Às vezes isso também foi mais fácil para conseguir, porque todo mundo queria ter uma vacina, todo mundo queria chegar logo a essa cura, né, para o Covid. Então, a ciência está acontecendo em tempo recorde, né, e com um rigor metodológico também como antes. É isso que as pessoas têm que entender. Ninguém está deixando passar, não, deixa passar esse resultado para poder liberar a vacina. Não é esse o interesse, não, realmente não é esse. O interesse é realmente a gente passar logo por essa pandemia para que tudo volte realmente ao normal. Tá. Uma outra coisa também é que agora tem a volta às aulas. Eu acho que é uma preocupação redobrada, porque são crianças de todas as faixas etárias. Você tem creches também que estão voltando, crianças pequenas, ainda, né, que não nem completaram o ciclo vacinal, aquele exigido mesmo na primeira infância. E a minha pergunta é exatamente essa, né, doutor? O que fazer? Né? A importância de vacinar crianças que nós não temos ainda, né, 3 anos, não temos ainda vacina sendo aplicada para essa faixa etária, só a partir de 5 anos. Aí essa criançada toda, que entre 1 ano e meio e 5 anos, ela corre muito mais risco do que as outras, né? Sim, ela corre um risco maior. A gente sempre ficou muito, até a Sociedade Brasileira de Pediatria, no começo todo mundo ficou, não, vamos tirar as aulas, vamos, porque realmente é um momento que as crianças aglomeram, né? A gente não consegue controlar crianças de 2, 3 anos na escola, né? É difícil a gente conseguir fazer esse controle. E com o tempo a gente foi vendo que as crianças elas não pegavam tanto Covid na escola, elas pegavam Covid mais no ambiente familiar. Então isso deixou a gente um pouquinho mais tranquilo, no sentido de entender a importância aí das escolas,
Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter escolas cientes dos protocolos de segurança, né? Então, não é simplesmente voltar às aulas, tentar fazer um distanciamento, coloca as carteiras uma mais longe do que a outra. Crianças aí, a partir de 2, 3 anos, elas já podem usar máscaras. A gente tem muito cuidado com essas menores, porque existe o risco da máscara sufocar aquela criança que ainda não sabe utilizar ou utiliza a máscara de forma errada, né? Então, essas crianças maiores, é interessante que elas utilizem máscaras, mas o que eu vejo é que as crianças estão sabendo, elas veem um álcool em gel, elas já querem passar na mão, então elas já têm alguma noção, né, esses bebês da pandemia, né, esses bebês que nasceram aí nesse período de Sim. 2020, agora 2022, que estão crescendo aí nesse período, eles já têm algumas noções sobre isso. Mas os protocolos, eles devem ser mantidos, né, com a ideia de distanciamento, atividades em ar livre, né? Então, acho que é um ponto muito importante agora para a gente tentar estimular, né? Então, às vezes, algumas escolas, se tiveram a oportunidade de fazer atividades em ar livre, eu acho que é um ponto muito importante. E uma coisa que a gente tem que relembrar com os pais: seu filho está doente, fez febre, começou um quadro de coriza, um quadro de tosse, não mande para a escola, né? Pode ser só um resfriado comum, uma gripe. Eu não quero, a gente fala gripezinha, as pessoas já ficam assim, que a gente está É, subestimando, né? Mas existem resfriados, existem quadros que as crianças acabam pegando, né? Mas também esses quadros também podem ser Covid. As crianças, elas fazem, realmente a maioria, graças a Deus, elas fazem quadro leves de Covid, né? O quadro realmente é de resfriado, uma febre, e muitas vezes fica 2, 3 dias e a criança se recupera. Só que ela contamina, né? Então, nesses 3 dias, se a criança vai para a escola e brinca com todas as crianças, ela pode realmente passar para as outras crianças. Então, os pais têm que ter esse cuidado de não enviar para as escolas o filho ainda doente, né? Ou com esses sintomas gripais, né? E a ideia realmente é que a gente consiga, pelo menos fazer um bloqueio aí, né, nessas crianças que estão aí mais doentes, né, que estão indo para a escola. Porque todas as outras faixas etárias já estão vacinadas, né? A gente já está percebendo aí que com essas novas variantes, principalmente com a Ômicron, né, que está vindo aí um potencial de infectividade muito grande, mas a gente está vendo que as vacinas estão protegendo contra quadros graves, né? A gente não está vendo mais tanto pessoas internadas ou o número de óbitos, não. Agora que está começando a aumentar o número de óbitos, a gente tem que ficar atento a isso, a gente não sabe como é que vai ser nas próximas semanas, mas o número de casos vem aumentando assustadoramente. Então, assim, só que as crianças não estão vacinadas. Então, o adulto, às vezes já vi adulto falando, agora eu posso pegar Covid porque eu estou vacinado, vou ter um quadro mais leve. Tá, não dá para a gente ter essa certeza ainda, mas na criança a gente tem que lembrar que as crianças não estão vacinadas. Então, a gente pode ter aí na frente um grande número de crianças se infectando cada vez mais. E o que a gente está vendo, assim, são crianças cada vez pegando mais Covid, né? Provavelmente por não estarem vacinadas mesmo. tá certo. Doutor Dayton, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, são muito importantes. Acho que o papel da escola nesse momento, porque é interesse de todos, é interesse da sociedade que as escolas funcionem, que estejam abertas. Nós já passamos dessa fase, precisamos de soluções para que a educação siga o seu rumo. Já 2 anos perdido é muita coisa, nós sabemos disso, mas também não é possível entregar as crianças ao vírus, assim, deixá-las expostas de uma forma que não haja cuidado. Daí tão importante a parceria de todos, escola, pais e sociedade como um todo, né? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Cinti. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro que a gente deve incentivar a vacina. Não fiquem ligados em fake news, conversinhas de WhatsApp. Então, a gente tem que ficar cada vez, pegar aquela informação correta. Converse com o seu pediatra. Eu tenho certeza que o pediatra que acompanha a sua criança, o seu filho, ele vai te dar uma orientação melhor e uma orientação adequada. E não fique caindo em correntes de WhatsApp ou que meu vizinho falou isso. Acho que a gente está num momento realmente de ter informações sérias e eu queria agradecer realmente esse momento, essa oportunidade de estar trazendo informações para a população. Muito obrigado, Cíntia. Obrigada, bom dia. A gente conversou aqui com o médico pediatra, professor da Universidade Federal do Piauí, Dayton Raulino Moreira. Seguimos aqui, vamos voltar a continuar, melhor dizendo, a falar sobre Covid-19 com a divulgação do boletim.